Beleza. Vamos começar então, pessoal. Seguinte, vocês viram comigo que um circuito de corrente contínua, ele tem aquela variação, né? Que se eu tenho um gráfico dessa forma, onde aqui eu tenho a produção e aqui eu tenho a corrente, e deixa eu melhorar aqui, fazer de novo. Fazer um gráfico aqui. Vocês viram comigo? Seguinte questão. Sim. 10 por tentativa, né? Depois eu quero ver. Depois foi a primeira? Depois foi a primeira, né? Depois eu quero dar uma olhada. Tá, eu vou tentar também. Valeu. Vamos lá, pessoal. Seguinte, eu tenho um gráfico aqui, tá? E o que que eu queria mostrar aqui para vocês? A minha corrente contínua, ela vai ter este o quê? Este comportamento. Por quê? Ela não tem variação neste ponto aqui da corrente, tá? Onde aqui é a corrente em amperes e aqui o meu tempo é em segundos. Beleza? Então o que acontece? Eu tenho neste gráfico nenhuma variação, certo? Deixa eu reescrever aqui de novo. Tempo em segundos. Beleza. Eu não tenho nenhum tipo de variação na minha corrente aqui. Pois muito bem. Diferentemente da minha corrente alternada, que agora vai ser em azul. Ela é uma senoide. Ela pode vir e ter este comportamento aqui. O que é que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Que isso aqui, esse comportamento oscilatório que a corrente alternada tem, advém do que nós chamamos de harmônicos. Harmônicos da corrente. Professor, o que que são harmônicos? São interferências eletromagnéticas que fazem com que a minha corrente alternada ela tenha o quê? Este comportamento. Aí vem a seguinte questão. Professor, se a minha corrente tem essa oscilação, então por que que os meus equipamentos eles não queimam, sabendo que eu tenho uma variação muito grande aqui embaixo? É por um motivo muito simples. É porque você tem um processo, que vocês vão ver mais tarde, que nós chamamos de retificação. Retificação. O que que é o processo de retificação? É o ajuste da curva da corrente. Suponhamos que a minha corrente ideal seja essa aqui de azul, correto? E o que que acontece? A minha corrente produzida, vinda da concessionária para cá, ela pode ter esse comportamento aqui, ó. Ela pode oscilar menos, se afastar bem mais, se afastar bem menos, até chegar nesse ponto assim. Beleza. Se o meu azul é a minha corrente dita ideal e o meu rosa, nesse caso, seria a minha corrente produzida pela concessionária, o que que acontece? Eu tenho que fazer com que a minha corrente passe pelo processo de retificação. Como que acontece isso? Isso acontece por meio de capacitores, indutores e transistores, ok? Então, vamos mais adiante. Os meus circuitos de corrente alternada, como mostrei aqui para vocês,
eles têm este gráfico aqui, onde eu tenho o eixo da tensão da corrente, eu tenho o período, eu tenho o tempo com que ela está sendo produzida, e eu tenho aqui em cima o valor de pico, e aqui embaixo eu tenho o valor de pico a pico. Mas o que acontece? Na literatura, pessoal, esse valor aqui em cima, que nós chamamos de máximo, a gente chama esse aqui de valor de pico. Como está aqui, valor de pico. E nesse ponto aqui mais baixo, nós chamamos de valor de vale. Ou seja, é o menor valor que se encontra. Perceba que a minha corrente alternada, ela é determinada por uma equação, uma função em relação ao tempo, onde o meu A é a minha amplitude da corrente, esse valor aqui é o seno do ângulo, este ômega é a minha velocidade angular, que é determinada por 2πf, ou 2π sobre t, que é o período. E esse aqui é o tempo, que é gasto, e esse aqui é o meu ângulo de fase, tá? Deixa eu melhorar aqui, peraí. E este aqui é o meu ângulo de fase. Ângulo de fase. Professor, aonde que vem esse ângulo de fase? Este ângulo de fase, ele vem a partir dessa medição aqui, ó. Quando eu tenho a produção de corrente, o meu ângulo de fase vai ser esse aqui de azul. Estou mostrando aqui para vocês. Vou fazer ele com uma cor um pouco mais forte, vermelho, e vou aumentar a espessura dele. E vou deixar aqui em vermelho e tracejado. Então, o meu ângulo de fase vai ser este ângulo formado aqui, ó. E este ângulo formado aqui, ó. Professor, esse ângulo de fase determina o quê? Ele pode determinar o comportamento oscilatório dos meus circuitos. E por que que o senhor está falando em circuitos? Porque o meu circuito de corrente alternada, ele pode ser caracterizado de três formas ou três tipos de circuitos elementares. Eu tenho o circuito RC, que é resistência e capacitor, ou capacitância. Eu tenho o circuito RL, que é resistência e indutância. E eu tenho o circuito RLC, que é resistência, indutância, capacitância, que é o circuito misto. Beleza? O que acontece? No caso aqui, eu tenho apenas um circuito do tipo VC. Perceba que a minha tensão aqui, ela muda a simbologia, ok? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a minha resistência em ohms e perceba agora aqui o gráfico. Analise o gráfico aqui comigo. Em azul é a minha tensão e em verde é a minha corrente. Perceba, neste gráfico, a minha tensão ela chega ao valor máximo de 10 e chega ao valor mínimo de menos 10. A minha corrente pode chegar até metade desse gráfico, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. E o que acontece? Perceba, a amplitude, ou seja, a diferença entre as duas curvas não é tão grande, correto? Tanto é que se você parar para analisar aqui agora, o que eu vou te mostrar, você vai ver que elas se interceptam em alguns pontos. Começando aqui em 0, toca neste ponto, toca neste ponto,
toca neste ponto e toca no final. Ou seja, em um período, essa equação aqui, né, me determinou o quê? Isso aqui. Eu tenho pontos em comum. Por quê? A minha resistência nada mais é do que simplesmente o quê? A barragem, ou seja, intervir no fluxo livre de corrente. Ok? Beleza. Passando aqui para o segundo. Agora, eu tenho um circuito do tipo L, que eu só tenho uma indutância. Ok? Perceba. O gráfico da minha tensão, ele tem a mesma amplitude do meu gráfico aqui em E, meu circuito em E. Mas o que varia aqui no caso é a minha corrente. Ela começa num valor negativo, atinge um certo ponto e ela oscila dessa forma. Agora percebam aqui comigo, pessoal. Perceba agora a amplitude entre elas. A amplitude não chega o quê? A determinado ponto em comum. E o que acontece? Que a diferença entre elas aumentou, comprovando que neste caso, o que mais intervém nesse circuito é a minha corrente elétrica e não a minha tensão. Por quê? Um indutor, ele é um equipamento que, no caso, ele assimila corrente elétrica e através dessa assimilação, ou seja, dessa captação de corrente elétrica, é que ele armazena campo magnético. Ok? Agora, o meu circuito C. Perceba, o valor aqui da minha tensão chegou a um ponto de máximo, tá? Ultrapassando. Enquanto que a minha corrente começa no valor positivo e vai o quê? Decaindo. Perceba também que a amplitude, neste caso aqui, neste sinal aqui, ela também tem o quê? Uma certa diferença. E o que eu posso tomar como base nisso aqui? Eu posso tomar como base que essa diferença, deixa eu melhorar aqui, que essa diferença aqui de amplitude entre as ondas mostra que no meu gráfico em C, a minha tensão passa por maior o quê? Diferença, enquanto que a minha corrente não passa, ok? Muito bem. Por quê? Porque o capacitor, ele é um equipamento em que ele armazena dentro dele, dentro do seu dielétrico, cargas elétricas, ok? Beleza. O trabalho, ou então a energia armazenada, é calculado da seguinte forma. No meu indutor, é Li quadrado dividido por 2, enquanto que no meu capacitor é CV quadrado dividido por 2, ok? Vamos mais adiante. Beleza. Olha o que eu fiz. Eu montei um circuito do tipo RC, onde a minha tensão é de 5 volts, a minha frequência é de 5 Hz e o meu ângulo fasorial, ou seja, aquele de fase, é zero. Ou seja, a amplitude dele é praticamente o quê? Assim, ó. A amplitude dele é zero, praticamente constante, tá? Porque o ângulo de fase aqui é zero, ok? Então, seria mais ou menos aqui, como se fosse uma corrente contínua. Muito bem. O que acontece? Eu tenho aqui esse circuito, tá? E aí eu peguei um voltímetro e peguei um amperímetro. Percebam, eu tenho um circuito do tipo RC, resistência com capacitância. Minha resistência é de 1 kΩ e a minha capacitância é de 1 microfarad. Então, o que eu faço para mim calcular a energia armazenada no meu capacitor? CV quadrado dividido por 2. A minha capacitância é de 1 microfarad. A minha tensão aqui é 5,
Então, vai ser 5 ao quadrado dividido por 2. Quando eu faço essas contas, dividindo 12 por 5, eu posso chegar que a minha energia acumulada no capacitor é de 12,5 microjoules, ou seja, bastante pequeno. E aí vem a questão. Professor, essa energia baixa se deu em relação à capacidade do capacitor? Sim. Quanto maior a capacidade do capacitor, certo? Maior vai ser o quê? A energia armazenada. Um outro ponto em questão. Professor, mesmo que a minha capacitância seja do tipo mediana para baixo, mas a minha tensão seja um valor alto, a minha energia acumulada vai ser alta? Sim, porque a minha tensão está elevada ao quadrado. Tá ok? Pois muito bem. Esse sinal aqui foi plotado no Multisim é o gráfico do quê? Do sinal do voltímetro, que ele deu aproximadamente 1,0, não, 201 volts, né? Negativo. Comprovando que o quê? E a corrente, ao invés dela vir aqui para cima, ela vem primeiro aqui de baixo, ok? E esse aqui é o sinal do meu amperímetro, esse em azul, mostrando o quê? Que ela vai ser oscilante, mas nem tanto. Perceba. Por quê? Ela é quase que uma reta. Mas, professor, por causa disso, isso se deve a por quê? Isso se deve ao ângulo de fase, tá ok? Então, isso aqui são valores muito pequenos. Vamos ao conceito de impedância. Pode continuar, pessoal? Está todo mundo entendendo? Sim ou não? Sim. Beleza. O que é impedância? Impedância nada mais é do que a resistência que os meus elementos, como capacitores e indutores, têm no circuito. Pois muito bem. Para um capacitor, a minha capacitância ela é calculada da seguinte forma: menos J dividido por 2π FC, onde J é a minha unidade imaginária. Esse J é igual à raiz quadrada de menos 1. Beleza. E esse F é a minha frequência e o C é a minha capacitância. Já no meu indutor, a minha impedância é determinada por 2π, F, que é a minha frequência, e L, que é a minha quê? Indutância. Ok? Os meus circuitos eles podem vir do tipo RL, RC, RLC e RLC. Ok? Beleza. Nesse caso aqui, o que eu tenho? São as minhas o quê? Equações em forma de reatância ou a impedância que o circuito pode ter. Tá ok? Beleza. Nesse circuito, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma resistência, uma indutância e uma capacitância. Uma resistência, uma indutância, uma capacitância. Por que ele passou justamente por isso aqui? Para facilitar as contas. Porque no meu capacitor, o que acontece? Eu tenho que trabalhar com uma unidade imaginária. E aonde que a gente vê muito isso? Na matemática, em números complexos. Eu vou mostrar mais tarde para vocês como que funciona. Onde você é representado pela letra Z, da forma A, que é o número imaginário, não o número real, mais BJ, onde J é igual à raiz quadrada de menos 1. Ok? Professor, o Vamos. circuito está avaliando Sim. esse circuito RLI, esse Como? primeiro circuito, né? Não entendi. O circuito você está avaliando esse primeiro circuito aí, o RL? Não, eu estou só falando de um modo geral, tá? Ah, tá. Beleza? Então, vamos mais adiante. Conceito de fasores, pessoal. Fasor nada mais é do que uma ferramenta matemática em que você analisa o ângulo de fase e como que ele influencia, né,
a distribuição de corrente, beleza? Aqui, no caso, eu tenho uma tensão de 220 e o ângulo de fase dela faz o quê? 120 graus. Essa corrente aqui, ela tem 10 amperes e o fasor dela é 120 graus. Neste caso, o que você tem que ter? Você tem que ter conhecimento sobre o ciclo trigonométrico, trabalhar trigonometria. Onde começa aqui em 0, vai para π/2, onde π agora assume a posição de 180 graus. 180 dividido por 2 é 90 graus. Π, 180 graus no círculo, isso em radianos. E aqui 270. E aqui 360 graus. Ok? Pois muito bem. É através deste ângulo formado, como eu disse para vocês, que eu analiso o ponto de mínimo e o ponto de máximo, certo? Da minha corrente que está sendo produzida. Esse cálculo ele é determinado a partir da minha fórmula retangular de números complexos. A minha amplitude aqui é determinado por esse número real ao quadrado mais esse número imaginário ao quadrado e extraído a sua raiz. E aqui este ângulo, né, que é o ângulo de fase, é determinado pelo arco cuja tangente é o quê? B dividido por A, ou seja, o número imaginário dividido por A. Isso a gente vê mais no ensino superior, ok? Se vocês quiserem, podem copiar esse circuito que eu vou fazer com vocês juntamente aqui, tá ok? Nessa parte de circuito do tipo CA. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem. Pode prosseguir? Então, beleza. Percebam aqui comigo, pessoal. Eu tenho um circuito aqui, onde eu tenho 50 volts de tensão, 120, 80 e 12 de resistência e 200 milifarad de capacitância. Nesse caso aqui, eu vou calcular de início o quê? Eu vou calcular de início a energia que vai ser armazenada nesse capacitor. Lembrando que meu capacitor ele armazena energia a partir da tensão que chega até ele. Pois muito bem, eu tenho aqui este nó
E eu tenho aqui este nó. Se eu chamar esse aqui de A, esse aqui de B, eu tenho que ter o seguinte conceito. A mesma tensão que tem nesse nó vai ter que ter nesse nó aqui em B. O A tem que ser igual a B. Então, eu tenho que ter, para o meu capacitor armazenar energia, o meu VA vai ter que ser igual ao meu VB. Pronto, eu tenho que saber isso. Beleza. Esse circuito aqui, ele é do tipo que RC. Eu tenho resistências com capacitância. Muito bem. Então, o que eu faço? Eu venho, retiro o meu capacitor e o meu circuito vai ficar dessa forma. Demorou menos tempo que ele Vou pegar aqui de novo. 80. Aqui 120. E aqui 50. Beleza. E vou aterrá-lo. E aqui, VA. Como eu mostrei para vocês ontem, o meu circuito, eu tenho que achar o meu VA. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer pela divisão de tensão, onde o meu VA vai ser o quê? A tensão que tem aqui, 50, multiplicado pela resistência em paralelo, que é 80, dividido por 120 mais 80. Isso aqui vai dar 4.000 dividido por 200. Quando eu faço isso, é 40 dividido por 2, dá 20 volts. Então, o meu VA vai ser 20 volts. Beleza. Mas, se você quiser, você pode vir aqui e fazer a mesma coisa que eu ensinei, a outra tática. Tem uma corrente circulando aqui e eu vou achar a minha tensão nesse ponto. Então, fica pela lei das malhas. Bem, fica o quê? 120i mais 80i menos 50, igual a zero. Fica aqui 120 mais 80, 200i. E o 50 que está negativo, passa para o outro lado, fica o quê? Positivo. Então, o meu i fica 50 dividido por 200. Então, a minha corrente vai ser o quê? 0 com 0 vai embora. Fica 5 dividido por 20. Dá um 0,25, pessoal, é isso? Isso. Isso, né? 0,25 amperes. Beleza. Agora, eu vou achar essa tensão VA. Como que eu faço? VA é igual a tensão, ou perdão, é igual a resistência naquele local que é 80, vezes a corrente que está circulando por lá, que é 0,25. Quando eu faço isso, é a mesma coisa do que 20 volts. Mostrando que você pode seguir um desses dois caminhos para obter essa tensão. Obtida essa tensão,
Agora eu jogo na fórmula do cálculo da energia do capacitor, que é CV quadrado dividido por 2. Então, o que que eu vou fazer? Eu sei que a minha capacitância aqui é 200. Só que é 200 milifarad. É a mesma coisa de eu escrever 200 dividido por 1000, que é igual a 0,2 farad. Então, eu vou substituindo 0,2 vezes a tensão que eu achei que é 20 ao quadrado, dividido por 2. Então, fica aqui 0,2 vezes 400 dividido por 2. 400 dividido por 2 dá 200. 200 vezes 0,2 dá... Bem, deixa eu ver aqui. 200 vezes 0,2 dá 40, né? 40. 40. 40 joules. Então, a energia que esse capacitor aqui vai armazenar vai ser 40 joules, tá ok? Termine aí de copiar, pessoal, que depois eu vou fazer mais um com vocês, tá? Ô, mesa digitalizadora é boa, viu? Bem melhor do que eu escrever no mouse. Se vocês estiverem prontos, vocês me falem. Deixa eu copiar. Acabei aqui também. Também acabei. Acabei. Também.
Professor, o meu que tá mudo. Desligando sozinho. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Beleza, Sim, sim. beleza. Então, hora que ele está fazendo isso sozinho. Seguinte, eu tenho um capacitor aqui e eu vou calcular a impedância capacitiva. Lembrando que a minha equação é menos J dividido por 2π FC. E eu vou adotar aqui para este caso, onde a minha frequência vai ser de 60 Hz, que nós temos na nossa rede, certo? E eu vou adotar o meu π como 3, para facilitar as contas, tá bom? Então fica, impedância capacitiva, fica menos J, dividido por 2 vezes 3, vezes 60, vezes a minha capacitância, que eu sei que é 0,2. Isso aqui dá menos J. Isso aqui, 2 vezes 3, 6. Vezes 60, 360, certo? Vezes 0,2. 360 vezes 0,2. 72? Isso. 72, estou fazendo de cabeça aqui. Beleza, eu cheguei nisso aqui. Mas perceba, eu posso dizer que eu tenho um 1 aqui em cima, ó. Correto? Porque 1 vezes J é menos J, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar 1 e dividir por 72. Eu posso deixar em decimal. Quanto que dá 1 dividido por 72, por favor? Tem que colocar aqui aproximadamente. É 0,01388. 0,013. Vou deixar só assim mesmo. Ó, beleza. Então, eu achei a minha impedância capacitiva. É esse valor. Beleza. Ótimo. Então, como que vai fazer agora? Perceba, esse resistor de 12 aqui, ele está em série com o meu capacitor. O cálculo da impedância aqui, nesse caso, eu vou chamar de Z1, é R, que é a minha resistência, mais o valor da minha impedância indutiva, menos a minha impedância capacitiva, vezes J. Tá? Beleza. É assim que eu determino. Beleza. Então, eu vou fazer minha impedância da seguinte forma. Eu sei que a minha resistência aqui é 12. Certo? Mas, como eu não tenho a impedância indutiva, aqui vai dar 0. Certo? E o que acontece? Aqui vai ficar o quê? Menos o valor de 0,13. Que no caso aqui vai ser menos com menos mais. Por quê? Aqui deu menos, com menos da fórmula, fica positivo. Fica 0,013 J. Então, a minha impedância vai ser o quê? 12 mais 0,013 J ohm. Isso aqui é a nomenclatura de números complexos. Como é que eu passo isso justamente para um número real? Ou seja, eu tiro esse número imaginário aqui. Você pega através do módulo ou a raiz quadrada desse número, que é determinada assim, ó. Raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 0,013 ao quadrado
e retira o J. Só pega o número real dele. Analise aqui comigo, pessoal. Vocês concordam que esse número 0,013 é um número muito pequeno? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Se sim. você, sim, beleza. Se você levar isso aqui ao quadrado, esse número vai tender mais a zero ainda. Como ele é um número muito pequeno, você pode considerar isso aqui que ele vai tender a zero, correto? Então, a minha impedância nesse caso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada. Então, toda vez que um número for muito pequeno, eu posso considerar ele como zero? Sim, você pode. Tanto é que, tipo, se tiver numa prova de concurso, uma questão aberta, se esse número for muito pequeno, você pode considerar ele como zero. Por quê? Se você levar esse número aqui a zero, ele vai tender mais a zero ainda, ele vai ficar menor ainda, tá? E quando você soma esse número a um valor muito grande, que aqui no caso vai dar 144, e depois extrair a raiz, vai dar praticamente esse número aqui ao quadrado, correto? Vai sofrer pouca modificação, beleza? Beleza. Entendido? Beleza. Então, o meu módulo aqui, ele vai dar o quê? 12 ohms, ok? Beleza. Já que eu achei isso aqui, eu vou fazer agora o quê? A minha resistência. Então, o que é que eu tenho? Eu vou achar minha impedância equivalente. Como que eu faço? Eu venho, retiro a minha fonte aqui, tá? Se eu quiser a minha impedância equivalente. E esse 120 eu posso colocar aqui. E aqui, 12. E daqui, aqui 80. E aqui 120. Beleza. Vou calcular a minha impedância equivalente aqui. Como que fica? Eu vou colocar 120 e 80 em quê? Paralelo, pois estão em paralelo. 120 vezes 80, dividido por 120 mais 80. Aqui eu vou colocar parcial, desequivalente linha, tá? Então fica aqui 120 vezes 80 dá 9.600, correto? Correto. Dividido por 200 dá 48. 48. Obrigado. 48 ohms. Beleza. Mas tem esse 12 aqui. Então, a minha impedância total vai ser o quê? A minha impedância equivalente, parcialmente, mais o 12. Por quê? Porque quando você quer fazer isso, o meu circuito ele vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 12. E aqui, 48. Quando eu faço isso, dá 60. Aqui dá 48 mais 12, que vai dar 60 ohms. Beleza? Beleza. Já que eu achei a minha impedância equivalente, agora eu consigo achar o quê? A minha corrente. Como que fica? Aqui o 50. Aqui vai ser 60. Aqui 50. E aqui eu vou ter minha corrente. Beleza. E o que eu faço?
Primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Só que nesse caso vai ser o V pela minha impedância equivalente. E aqui o meu I fasorialmente. Então vai ficar 50, que vai ser igual a 60 vezes I. Tá? Então, meu I vai ser 50 dividido por 60. Meu I dá quanto aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui. 5 por 6. 1,2. 0, quanto? 083. 1,2. 0,83? Meu Deus, Né? 083. 50 dividido por 60? Ah, tá. Desculpa, gente. É 0,83, né? Isso. Beleza. Então, a minha corrente nesse circuito vai ser este valor aqui. Ok? Bonito, né, pessoal? Na semana que vem, o nosso tempo já está quase estourando, dá para me fazer mais um exercício. Eu vou pegar os exercícios bem semelhantes, tá? Na parte lá de... para vocês terminarem o questionário 3, tá? E aí, finalizar tudo, beleza? Quando vocês estiverem prontos aí, vocês me falem, tá? Terminei. Terminou? Beleza. Mais alguém, pessoal? Peraí que eu tô terminando. Tá. Pronto, terminei. Beleza.
Todo mundo terminou então, pessoal? Só tem mais 5 minutos aqui, tá? Dá tempo de fazer mais um. Esse aqui, tá? Quem quiser pode printar aí, que ele é bem simplesinho, tá? Vou fazer aqui. Um motor elétrico de corrente contínua é construído para atender a demanda de fornecer água para um pequeno município. Sabe-se que este motor conta com um capacitor com capacidade de 4 mili, que é menos 3 farad, conforme ilustra a figura abaixo. A frequência que irá para o motor é de 50 Hz. Qual o valor da impedância desse capacitor? Como vocês viram, a impedância é menos J dividido por 2πfC. Beleza? Beleza. Então, eu tenho aqui menos J 2. O π vai ser 3,2 que ele deu como dado. A minha frequência é de 50 e a minha capacitância é de 4 vezes 10 a menos 3. Beleza. Então, vai ficar assim. Impedância vai ser menos J. Aí, faz o favor para mim, multiplica aí. 2 vezes 3,2 vezes 50 vezes 4, por favor. Aqui vai dar 200 vezes 2, 400 vezes 3,2. 400 vezes 3,2 dá 1.200. Eita, Como? 1280. 1.280, obrigado. 1.280 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 1.280 dividido por 1.000. Isso aqui dá o quê? 1,28, isso, né? Isso. 1,28. Então, é a mesma coisa você pegar um aqui em cima e dividir por 1,28. Dá quanto, por favor? Aproximadamente. 07812. Como? 078 0,78. 0,78. Beleza, então, só esses números aqui já são suficientes. Beleza. Quem quiser pode copiar, tá? Nossa, bem melhor do que usar o mouse. Pessoal, vou parar a minha gravação aqui, tá? Enquanto vocês copiam aí.